Iniciou a gravação. Olá, professor, boa noite. Nós vamos apresentar a nossa arquitetura para uma 4-bit ALO, se dizer. No caso, nossa equipe ela é formada pelo Luiz e por mim, William. Pode passar. A nossa abordagem ela vai ser utilizar 4 ULAs em cascata, no caso, uma de 1 bit, né? Meio que multiplicada 4 vezes, onde nós vamos seguir as orientações definidas dentro do AVA. Uma delas seria que a gente fizesse subtração. E a forma que a gente encontrou de fazer a subtração foi utilizando um MUX 2 para 1, onde a gente vai basicamente fazer o inverte da segunda entrada, que no caso seria o B. A subtração ficaria da seguinte forma: seria o A mais o B invertido mais 1, que vai ser a causa para a gente ver carry out às vezes ativado, como por exemplo numa operação de 0 menos 0. E também vamos fazer, claro, as operações de AND, OR e adição. À direita, nesse primeiro print, a gente consegue ver essas operações sendo definidas logo no início da ALO, da ULA, no caso, em português, na parte de cima, junto do full adder e o multiplexador 3 para 1, que, no caso, nos dá o resultado das operações. E o print mais à direita, a gente tem as ULA em cascata, as ULA de 1 bit, que vai ser a inspiração para a nossa arquitetura, que eu vou explicar mais para frente e também vamos ter simulações. Pode passar. Aqui a gente tem uma explicação breve do full adder que a gente utilizou, que é basicamente o que a gente já desenvolveu durante a matéria no decorrer do curso. E esse full adder seria o full adder básico de 1 bit, onde a gente tem 2 entradas A e B e 2 saídas, o sum e o carry out. A gente percebeu que a gente não precisou fazer alguma modificação dentro do próprio full adder para fazer a subtração, justamente pelo fato que eu acabei de explicar no início da apresentação, onde nós temos um multiplexador que faz o complemento da segunda entrada para a gente assim poder fazer a subtração, sem precisar interferir no funcionamento do full adder, já que ele é capaz de fazer subtração. Pode passar. Dentro da nossa ALO, nós também temos o MUX 3 para 1, que também foi feito com os MUX que a gente desenvolveu durante o semestre. No caso, a gente utilizou 2 MUX 2 para 1 em série, onde nós temos 2 seletores, o S0, que faz a troca de função, add sub, end or, e o S1, que faz a troca de operações. Que seriam, no caso, lógica e aritmética. O MUX 2 para 1 do início, que faz justamente a parte do bem invest, que eu estou batendo na tecla aqui porque ele é bem importante para a gente, já que é ele que nos possibilita a subtração, ele é utilizado para inverter o sinal de entrada B, onde a gente faz, como escrito aí, o B invertido. E ele é ativado pelo S0, que foi uma das regras definidas pelo projeto dentro do AVA. Vou passar. As entradas que a gente colocou aqui só para ilustrar e deixar que a gente está seguindo à risca essas regras, onde a gente tem o A e o B entrando por essas portas OR e AND, que são os que fazem justamente essas operações dentro da nossa arquitetura. Pode passar. Aqui a gente tem um circuito completo, onde nós temos os componentes que eu citei anteriormente e também mais algumas particularidades que a gente precisou fazer, tanto para seguir as restrições do projeto e também acrescentar, por exemplo, a saída Z, mais à direita ali do circuito, que é justamente o que vai dizer para a gente se o resultado da operação é 0. Pode passar. Aqui a gente chega na parte de simulação com o Luiz. Bom, eu vou falar um pouco sobre a simulação aqui. Da ULA de 1 bit, no momento, aqui nós vamos testar. A primeira seria a operação de add, em que os dois seletores, tanto o S0 quanto o S1, estão em baixa para habilitar a adição. Então, para o A alto e o B baixa, nós temos na saída C ali alto e o C out baixo. E a saída Z, que representa o zero, nós vemos que ela está embaixo, como deveria ser.
Aqui, para ambos em alto, tanto A quanto B, nós temos que na saída C é baixo e no Cout nós temos o alto, como é para ser conforme na tabela. E novamente o Z também está baixo. E o 0 A de B, nós temos alto quando o B é 1. Então, novamente, está correto. E o Cout aqui também está 0 e o Z também está 0, como é para ser. Aqui na subtração ocorre a particularidade que o Will citou no início, em que para 0 menos 0, o Cout acaba saindo como carry. Mas o C, nós temos que estar baixo, como é para C. E nós alteramos o seletor, o S0 para alto, conforme o solicitado, o pedido no trabalho, para definir a operação de subtração. E para o A igual a 1 e o B 0, nós temos que a saída C é 1, como é para C. E o Cout permanece da mesma forma, pelo mesmo motivo anterior. O Z também está embaixo, como é para ser baixo. Aqui nós temos ambos em alto, A e B. Nós temos que a saída C é 0. E aqui, quando A está embaixo e B está em alto, nós temos que a saída C é alta e o Cout é 0. Aqui nós já vemos uma alteração no cenário, mas ainda está de acordo com as tabelas que nós consultamos. Aqui nós temos para o AND, nós alteramos o S1 para alto, para mudar para a operação lógica. E aqui na lógica nós temos que... Eu acabei esquecendo esse CI em alto, mas ele acabou que não vai interferir na operação, já que nós estaremos utilizando apenas a lógica, não a aritmética. Para ambos baixo, o resultado é baixo, tanto no C quanto no Cout. E o 0, que é o indicador de 0, realmente aparece como 0, porque a operação está zerada. E aqui no caso de A alto e B baixo, nós temos que o resultado continua C igual a baixo, já que é um AND e o Cout também baixo e o Z permanece em alto. E aqui, quando ambos estão em alto, aí sim, nós temos um C, uma saída C igual a alto e o Z volta para 0, já que não tem mais, ambos estão zerados, não estão mais ambos zerados. E aqui alterando a operação, no caso o S0 estando em alta, nós temos o O. E o O, quando ambos estão em baixa, a saída C não dá nada, como é para C. Quando o A está em alta e o B está em baixa, aí nós temos o alto na saída C, conforme nós esperávamos. Quando ambos estão em alto, nós mantivemos o alto na saída C, como é para C. E quando apenas o B está em alto, nós também mantivemos o alto lá na saída C, como é para C. E aqui nós vamos para a simulação da ULA de 4 bits. Essa ULA de 4 bits, como o Will falou mais cedo, ela é baseada no nosso design. Ele constitui uma ULA de 4 bits como sendo 4 ULAs de 1 bit aninhadas. E aqui nós vamos testar a primeira operação sendo o ADD. Para utilizarmos o ADD, como a gente viu anteriormente, ambos os seletores estão embaixo, tanto S0 quanto S1. E o número escolhido é o 12 em decimal para o A, que é o em binário é 1100, e o 10 para o B, que em binário é 1010. E o resultado dessa adição, nós precisamos ter o 22. Como a nossa ULA de 4 bits representa apenas 4 bits, ela não pode representar um número que em binário tem 5 bits. Então, ela vai ter que apresentar apenas o 0, 1, 1 e o 0, que são os 4 bits mais à direita. E o bit 1, que seria o mais significativo, ele é representado como carry out. Então, na simulação, a gente consegue perceber que nós temos o 0, o C0 em 0, o C1 em 1, e C2 em 1 e C3 em 0, como é para C. E o Cout do bit da ULA mais significativa nós temos em alto,
conforme eu falei ali e conforme a gente tem aqui no resultado à esquerda. Aqui, alterando para a operação de subtração, ou seja, colocando S0 em alto, nós vamos para a operação de subtração e o número escolhido é o 11 para o A, que em binário é 1011, e o 5 para o B, que em binário é 0101. O resultado dessa operação de subtração, nós precisamos ter o número 6, que é 0110 em binário. Aqui na simulação, nós vemos que A0 está em alto, o A1 está em baixo, o A2 está em alto e o A3 em alto, como é para ser, já que é 1, 0, 1, 1. E da mesma forma o B. Como é 0, 1, 0, 1, o B0 está em baixo, o B1 em alto, o B2 em baixo e o B3 em alto. E o resultado nós temos à direita aqui do C0 estando em baixo, o C1 e o C2 em alta e o C3 em baixo, como é para ser, 0, 1, 1, 0. Aqui nós alteramos o seletor 1 para alto e o S0 para baixo para ativarmos a operação AND. E aqui o número escolhido foi o 1110 para o A e o 0001 para o B. Como é uma operação lógica, não faz sentido a gente fazer uma comparação do número por si só. Então a gente faz a operação bit a bit. Então a operação AND bit a bit para esses dois números, ela precisa resultar em 0 para todos os bits. E é o que nós obtivemos ali. E o indicador de 0 dessa vez aparece ativado lá no final, aqui na direita. Ele aparece em alto, já que todos os bits do resultado são 0. Então ele aparece ativado. E aqui nós temos a operação OR. Nós selecionamos a operação OR. Dessa vez, a única mudança em relação à anterior é ativando o S0, ou seja, S0 e S1 em alto. Então, na operação OR, nós utilizamos os mesmos bits anteriores, no caso, para o A, 1110 e para o B, o 0001. Bit a bit, novamente, nós temos que receber o resultado oposto do anterior. Então, nós temos que ter o 1111 como resultado. E, de fato, é o que acontece. Ambos, C0, C1, C2 e C3 estão em alta e o indicador de 0 dessa vez está em baixo, como é para ser.